A escassez de água preocupa populares da província de Luanda. Luanda é uma província e, por sinal, a capital de Angola, que, do ponto de vista geográfico, está bem situado e abastecido por dois rios importantíssimos. Primeiro, é fundamental trazermos um contexto geográfico daquilo que tem que ver com as bacias hidrográficas. Angola, no seu todo, conta com 6.154 rios que prefazem 47 bacias hidrográficas. No entanto, este dado, esses rios repartidos por hoje 21 províncias, é fundamental contextualizarmos em Luanda que Luanda é abastecido por dois rios importantes. Primeiro rio tem que ver com o rio Kwanza. O rio Kwanza é tido por nós, ou do ponto de vista hidrográfico, ou da hidrografia, que é a ciência que estuda as águas, quer dos mares, como de rios e lagos, como o maior rio de Angola e quiçá de África. No entanto, além do rio Kwanza, que é o maior de Angola e um dos maiores do mundo, também Luanda é abastecido pelo rio Zenza, vulgarmente conhecido como rio Bengo. Rio Bengo está localizado na parte norte de Luanda, que é o perímetro de Cacoaco, faz fronteira com hoje o município do Panguila, e o rio Kwanza faz fronteira com a região do centro, se assim diria, ou do litoral, que liga aquela região de Luanda e Kwanza Sul ou Bengo, aquela zona da barra do Kwanza e sucessivamente, o Cabo Lego e não só. No entanto, aquele perímetro do rio Kwanza é riquíssimo, sobretudo na água doce, água que é aconselhável para o consumo humano. Mas ainda assim, a província de Luanda está, desde o ano passado, com as torneiras sequíssimas. A empresa pública de água de Luanda, vulgo EPAL, justifica de que não há condições, não há produtos de tratamentos da água. Dali que existe essa dificuldade de fornecimento de água na província. E o que o governo diz? Nada disse até o momento. Com base ao surto da cólera, que vem assolando, ou tem assolado, os municípios aqui estamos falando de Luanda, de Cacoaco e com maior parte dos municípios dos Mulevos, justifica-se como sendo a falta de cuidado dos cidadãos. Quer dizer, como é que o cidadão vai se cuidar se falta água na sua comunidade? Se falta água potável na comunidade? Como é que o cidadão vai se cuidar se não há água propícia para o consumo? Vamos trazer um contraste, uma hidrografia comparada. Dubai, um dos países desenvolvidos do mundo, não tem nenhum rio, mas a sua população tem água potável e, como se não bastasse, canalizada. Como é que o Dubai consegue abastecer ou sustentar a sua população com água propícia para o consumo, sem ter rios, lagos, lagoas? Como é que consegue? É através do processo de dessalinização. Ou seja, é o processo de transformar a água do mar em água propícia para o consumo. É água salobre que é transformado para água própria do consumo. Nós aqui em Angola, Luanda, que tem mares, tem rios, tem lagoas, tem pântanos quando chove. Por que não há condições de criar, de abastecer água para a população? Não há? A resposta é clara, por falta de vontade política. Quem está no governo se beneficia, de certo modo, com as verbas que advêm da OMS ou de diversas organizações internacionais
vocacionado à questão da saúde. Mas, para fundamentarmos com propriedade esta temática, vamos então ao encontro da Luísa Nudilo, ou seja, da Luísa Mudilo, repórter da Verdade, que se encontra em diversos perímetros, ou seja, que se encontrava em diversos perímetros de Luanda, para entrevistar e reportar ou radiografar os problemas que enfermam os populares da província de Luanda. Luísa Mudilo, repórter da Verdade. Fale a verdade, companheira. Os bidões amarelos e bacias tornaram-se parte do dia-a-dia de muitos cidadãos em Luanda, a capital de Angola. Desde o início de janeiro, a população enfrenta a grave problemática da escassez de água, uma situação que tem gerado impactos significativos na saúde e na qualidade de vida dos moradores. A sair do Rangel, para vir procurar água aqui na Terra Nova, como é que ficamos? E pagamos água na IPAL. Ficamos como assim? Quando você fica a dever, tens que pagar, até quando você pagar a conta, elimina a conta, em casa não sai água. Assim não estamos a viver bem. Temos que ter, cada pessoa tem que ter água na sua casa. Aquele que não tem dinheiro para ir comprar água tratada, água canalizada, que não sei, vai ter que sujeitar a beber essa água. E esta água, muitas vezes, a água vem bem amarelada, mas está sujeito a beber essa água amarelada, porque não tens dinheiro para comprar água canalizada. Um bidão desse é 300 kwanza. 3 bidões, quanto é que é? Não é 900 kwanza. Esse 900 não dá para comprar pão para as crianças matar bichar. Estamos a comprar o bidão a 400 kwanza. Está a ser mesmo muito difícil. Como banhar mesmo já, está a ser muito difícil. Por isso que o bidão mesmo está muito caro. A água está muito difícil, né? Eu não vivo cá no Rangel, mas eu trabalho cá. Então, assim, nesse momento, vim a saber o preço. Subido em quanto? Nós compramos a 200 a 150 quando tem muita água. Agora, assim que a água está escassa, o bidão está 300 kwanza. É muito. A pessoa carta quantos bidões? Para cartar água de quanto? Para lavar, para consumir. No bairro Casquel não temos água. Um bidão estamos a comprar 500 kwanza. Fica muito difícil. Você vai comprar um bidão 500 kwanza. Vais comprar o pacote de massa como? Para aquelas pessoas que não têm trabalho, não conseguem. Um bidão de água em casa não chega para nada. Em alguns bairros, a água disponível para venda não é própria para o consumo, agravando os riscos à saúde pública. Só para conseguir essa água já é luta. E até que me mandou essa água aqui, no quintal dele sai água, mas a água que está a vir da torneira, água bem suja, cheia de lixo. Você bebe aquela água atrás, praticamente provoca diarreia. Estou a vir do bairro do Catintão, da Vermelha, e aí o povo de lá está a sofrer mesmo muito. A água lá está difícil. Depois tem mais outras pessoas também que estão a revender a água. Não sei se essa água está vindo de onde, está a trazer doença. Estou a ver de crianças doentes. 2 baldes 50, depende das pessoas que estão a oferecer, mas a água não é própria para consumo, é só para banhos e para lavar pratos. Além disso, revendedores relatam que o preço elevado d'água é consequência das dificuldades de acesso nos postos de abastecimento, criando um cenário ainda mais crítico para as famílias mais vulneráveis. Cobram a cada 200 kwanza e aqui revendemos a 400. É mesmo muito duro. A fila, a gente é demais mesmo. Viemos buscar água aqui bem distante para vender 500 kwanza. Nós como cubapateiro. Sai de que bairro? Do Casquel mesmo, mas lá mais embaixo. Em meio às dificuldades, surgem histórias de solidariedade. Este morador conta que tem oferecido água especialmente para crianças como forma de aliviar o sofrimento daqueles que precisam caminhar longas distâncias para buscar o líquido precioso. Decidi oferecer água porque são crianças. São crianças que estão atrás de água. As mães foram trabalhar e só ficam as crianças em casa. Para não vender água nas crianças, decidi oferecer mesmo água preciosa nas crianças. Sendo sincero, né? É muita criança que vem atrás da água. São crianças que estão bem distantes mesmo, não têm uma noção quanto é que ofereço água, quantos bidões é que saem da água. Eu não sei qual é a falha d'água que se passa no nosso país. O que eu quero deixar para o Ministério da Energia e Água é que me explicam o que está se passando com a água de concreto, qual é a variável, porque umas casas têm água e outras casas não têm água. Não conseguimos entender. Os populares
pedem uma solução imediata por parte do governo angolano para evitar a proliferação de doenças. O apelo que deixa ao Ministério das Águas é para ir no mesmo controlar no bairro, pelo menos no nosso bairro. Não fica um apelo, se avaria na IPAL, que eles fazem qualquer coisa para estabelecer água. Não temos sistema que abastece o bairro, dependemos mesmo só da torneira. Então que fazem qualquer coisa. Estamos a sofrer muito, não temos água. A água já não está mais potável, está mesmo mal, está já também meio turva. Que dá água limpa ao povo, ajuda o povo, vê o povo do jeito que está a sofrer. Estou vendo muita gente que já não estão mais a banhar. É complicado. O momento é ainda mais delicado, pois o país enfrenta um surto de cólera e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o consumo de água não potável é uma das principais causas da doença, colocando em risco a saúde de milhares de pessoas. A água é um líquido precioso e é um bem de primeira necessidade. Estamos em pleno século XXI. Vimos o discurso do presidente norte-americano a incentivar a visitarem o planeta Marte. Nós aqui, em pleno século XXI, país riquíssimo de recursos hídricos, estamos a discutir, a reivindicar a falta de água. Será que Angola, enquanto país, ou seja, isto é um país? Primeiro, partimos por ali. Isto é um país? Ou é um lugar onde habitamos? Porque não se justifica. E se isto for país, será que estamos mesmo no século XXI? Ou continuamos estagnados no século IV antes de Cristo? Porque não é normal. Será que estamos mesmo no século XXI? Será que isto mesmo é um país? Será que aquela gente que lá está é mesmo governo? Sabe o que é governar? Estamos a falar de um bem de primeira necessidade. Deixa eu fazer uma contextualização científica. Do ponto de vista científico ou das ciências econômicas, aquela divisão de bens. Do ponto de vista, eu estudei economia, deixa eu lhe dizer, não estou formado em economia, mas tive diversas cadeiras nucleares de economia. No entanto, em economia, como é que nós percebíamos os bens? Havia bens livres e bens econômicos. No entanto, os bens livres eram tidos ou são entendidos como aqueles bens naturais, que não foi o homem que transformou. Ou seja, a sua existência não teve esforço humano. Como exemplo, o ar que respiramos, as águas, as chuvas, ou as águas da chuva, seja lá como for, as vegetações, estes, por seu turno, do ponto de vista da economia, são tidos como bens livres. Bens econômicos chega a ser o quê? Chega a ser o inverso disto. É aquilo que o homem transforma, é aquilo que o homem lança a mão para usar, para satisfazer a necessidade da coletividade. O que o homem aqui faz? Se o rio, as lagoas, o mar, que já existem, são tidos como bens livres, não é o governo do MPLA que construiu os rios. Não é o governo do MPLA que construiu o mar. Não é o governo do MPLA que construiu as lagoas. No entanto, esta gente, se fosse racional, no âmbito de bens econômicos, o que faria? Era tratar a água, bem livre, para o consumo próprio, ou para o consumo humano. Mas essa água tem de ser ou canalizada, devidamente tratada, e não é o que ocorre. O governo, o Ministério da Saúde, está a desencadear campanha de sensibilização sobre a questão da cólera. Esse furto da cólera é outra vergonha. Deixa eu dar um outro exemplo no país onde tudo copiamos, que é Portugal. O último caso de surto da cólera em Portugal foi registrado em 1974.
antes da independência de Angola. Em 74, fruto daquilo que ficou conhecido como a Revolução dos Cravo, que é aquela revolução conduzida pelos generais, militares e músicos em Portugal. Cravo é aquela flor que colocavam no cano da arma para simbolizar que as armas deles não cospem bala, mas flor, queriam paz. Derrubam o regime considerado fascista, salazarista, que era dirigido pelo Marcelo Caetano, no dia 25 de abril de 1974. Este período, aqueles portugueses que residiam nas províncias ultramarinas, a título de exemplo, Angola, começaram a abandonar os territórios marítimos ou províncias ultramarítimas para Portugal. Foi lá onde se registrou um dos últimos casos da cólera. Portanto, é bem provável, hoje por hoje, na academia, estuda-se, entende-se, discute-se, que aquele indivíduo que foi detectado lá também é bem provável que estava vindo em Angola, em 74 em Portugal. Volvido 50 anos, a cólera ainda é problema em Angola. Cólera é uma das causas, é um dos piores motivos de mortes em Angola. E o Ministério da Saúde, voltando naquilo que eu estava a dizer, está a sensibilizar a população com flyers e, como se não bastasse, com garrafas de águas de 1 litro a distribuir para a população, aquela garrafa de água com lixívia em pó. É esta água com lixívia em pó que está a ser distribuída à população de Cacoapo e Mulevos para que a população use 3 gotículas ou 3 gotas para um balde e desinfetar a água. Quer dizer, em pleno século XXI, nós aqui estamos a desinfetar a água com lixívia em pó. Escrevam nos comentários. Vocês que entendem ou estudaram saúde pública, a lixívia é propícia para o tratamento de água em pleno século XXI, onde os carros estão a andar sem combustível, sem motoristas, na era da informática, na era do conhecimento. Estamos a desinfetar a água com lixívia. Hitler Samussuco faz uma outra provocação, traz um exemplo do Brasil, onde em Brasília, a água que chega nas torneiras dos moradores populares daquela região vem da água reciclada dos esgotos. Ou seja, a água que você lava com a louça, que você toma com o banho, vai para um processo de tratamento, reciclagem e volta para a torneira para o consumo, sem precisar aquecer ou ferver a água. Mas nós aqui temos rios, temos lagoas. Ainda assim, não há condições para resolvermos este problema de tratamento da água. A ciência evoluiu de certo modo. Não há conhecimentos científicos para processos de tratamento de água eficazes. Essas togas são licenciados, vocês, em saúde pública, em todo tipo de ciências humanas, são mestres, são PhDs, só mesmo para justificar salário nos ministérios, resolver o problema da população. Com aquele conhecimento que vocês se envaidecem, como sendo um conhecimento que herdaram nas academias, não conseguem lançar mão para resolver o problema da população. A cólera continua a ser um dos motivos da morte em Angola. É normal. Nós temos que nos calar. Não podemos falar sobre isto. Escreva aqui nos comentários. Se na tua comunidade há água corrente nas torneiras. Eu, de onde venho, não há água. A caminho de 3 meses. E pagamos constantemente a água, e quando a gente não paga conforme a peça fez menção, a população é cortada a água. E para voltar a religar a água,
paga-se uma multa. Durante esses 3 meses sem água, será que a IPAL vai se responsabilizar pelos danos morais ou ainda materiais que causou na esfera dos populares ou dos seus clientes, já que vocês nos olham como clientes? Espero que sim. Escreva nos comentários. Quem nos sintoniza agora, subscreva o canal, clica o like e o teu like, a tua subscrição, a tua partilha é muito importante.